Separei 4 ações para a gente falar sobre dividendos, pensando no momento atual de cada uma dessas empresas, associando ali com a cotação atual para saber se está valendo a pena comprar ou não essas ações hoje. Começando aqui com a Petrobras, que teve um avanço importante na margem equatorial, só que isso ainda não se refletiu no preço das ações. A busca da Petrobras por uma licença para explorar a bacia do Foz do Amazonas na margem equatorial ainda é pouco relevante para os investidores, devido ao longo prazo necessário para o início da produção e aos riscos regulatórios e socioambientais envolvidos, dizem aí analistas. No dia 19, o IBAMA aprovou o plano de resgate da vida selvagem apresentada pela companhia, uma exigência para a condução de atividades na região que fica próxima à costa do Amapá e relacionada à foz do rio Amazonas, que compartilha a geologia com a vizinha Guiana, onde a ExxonMobil está explorando enormes campos de petróleo. Só para a gente ter uma noção, a Guiana, que é esse país aqui, está explorando bastante petróleo que fica mais ou menos nessa região do mar, e o Brasil quer perfurar uma região que fica aqui acima do Amapá. Observe que a Guiana já descobriu 11 bilhões de barris de petróleo desde 2015, onde produz atualmente 375 mil barris por dia, e o Brasil tem um total de reservas de 14,8 bilhões de barris de petróleo. É claro que o Brasil produz aí na faixa de 3 milhões de barris de petróleo por dia, mas é um número bem significativo esses 11 bilhões que a Guiana descobriu ali no seu litoral, e pode ser que o Brasil tenha algo parecido. Afinal de contas, os dois países, eles dividem aqui a mesma geologia dessa região. Mesmo assim, se a gente vier aqui no gráfico diário de PET-R4, ações da Petrobras, a gente vai ver que depois do dia 19, onde foi feito aquele avanço junto ao IBAMA, não teve muita reação nas cotações PET-R4. Veja que subiu um pouquinho, depois caiu, enfim, continua aqui entre 31 e 32 reais. Então, mesmo se a gente desconsiderar esse grande potencial que é a margem equatorial, que pode até dobrar as reservas de petróleo da Petrobras, a gente tem aqui um fluxo de caixa livre projetado para o ano de 2025 de 90 bilhões de reais. Lembrando que a Petrobras ela já reportou 26 bi de fluxo de caixa livre nesse primeiro tri, ou seja, 64 bi é o que ela tem que entregar nos próximos 3 trimestres, o que daria uma média ali de 21 bilhões de fluxo de caixa livre por trimestre. Então é possível sim PET-R4 entregar essas projeções que a gente está fazendo aqui, mesmo com esse Brent mais baixo, né, na faixa ali dos 60 a 65 dólares, aplicando o payout de 45% sobre o fluxo de caixa livre. O dividendo por ação líquido de impostos fica na faixa de R$ 2,99. Veja que eu estou multiplicando na célula por 0,95, retirando ali uns 5% para imposto de renda, devido ao fato da Petro também pagar JCP. O dividend yield projetado fica de 9,5%, exigindo 10%. O preço teto seria de R$ 30, margem de segurança negativa por 4% nessas cotações de R$ 31,23. Lembrando que hoje, dia 23 de maio, as cotações já chegaram a ficar abaixo dos R$ 31. Isso aqui não é recomendação de investimento. Para quem está visando dividendos, eu acho que a PET-R4 seria uma grande oportunidade hoje, mesmo com esse dividend yield abaixo do exigido, já é algo bem interessante. 9,5% não é de se jogar fora, ainda mais com essas perspectivas de crescimento da empresa, que ela pode crescer mesmo sem a margem equatorial, está no plano de negócios da Petrobras, mas ainda temos a margem equatorial, que pode ser um novo pré-sal lá na frente. Então acho sim que Petrobras hoje é um excelente investimento. Eu particularmente já comprei bastante PET-R4, estou com minha carteira lotada, inclusive a minha maior posição, estou controlando ali a exposição na faixa entre 20 a 25%, não quero passar disso. Mas lembre-se que o Brent ele pode continuar caindo, está na faixa aqui dos 64, encostando nos 65 dólares novamente, mas pode vir para essa faixa dos 59 ou até menos do que isso, e simplesmente as cotações de Petrobras desabarem, o lucro desabar, o fluxo de caixa livre praticamente sumir. Então você tem que ficar no radar que a Petrobras depende muito do valor do petróleo. Agora falando sobre o Banco do Brasil, que está com 2 dividendos em aberto, esse aqui de 33 centavos por ação, na verdade são 2 JCP,
Todos os dois vão ter Datacom no dia 2 de junho, pagamento no dia 12 de junho, esse de 33 e tem o outro mais recente de 9 centavos por ação, remuneração antecipada do segundo trimestre de 2025, no valor de apenas 9 centavos por ação, Datacom também no dia 2, pagamento no dia 12 de junho. O que acontece é o seguinte, pessoal. Recentemente eu mostrei esse estudo sobre o JCP antecipado do Banco do Brasil versus o lucro. A gente fez uma estimativa aqui, pegando o JCP, qual deve ser o lucro reportado pelo Banco do Brasil. Observe que o payout que o banco paga com relação a esse JCP antecipado fica ali na faixa de 10 a 12%. E como ele só antecipou agora 9 centavos, um valor bem inferior, se a gente dá uma olhada aqui nos 9 trimestres anteriores, voltando até o primeiro tri de 2023, eram sempre coisas parecidas com 17, 20, 18 centavos. Nesse primeiro trimestre de 2025 já veio muito fraco, apenas 14, quase 15 centavos. E aí o resultado foi um lucro também muito fraco, na faixa de 7,4 bilhões. Olha só os lucros anteriores, 8, 9, 9,5. Então esse JCP antecipado para mim revela que o lucro do segundo trimestre deve vir bem mais fraco do que realmente vinha vindo e até mais fraco do que esse do primeiro tri de 2025. Inclusive, a gente pode modelar aqui qual vai ser esse lucro, mudando o payout que a empresa, que o Banco do Brasil deve praticar nesse segundo trimestre de 25. Por exemplo, se a gente colocar uma coisa mais alta aqui de 11%, a gente vê que o lucro já diminui. Mas se o banco de repente estiver sendo bem conservador, pagando ali um payout muito pequenininho, só para ter aquele adiantamento que já estava no cronograma, digamos que ele colocou um valor bem baixo, que deve dar só 8% de payout com relação ao lucro do trimestre, observe que mesmo assim o lucro estaria na faixa de 6,4 bilhões de reais, muito inferior até ao trimestre passado, que já teve um lucro muito baixo. Então é por isso que eu estou com viés muito pessimista com o Banco do Brasil, pelo menos nesse curto prazo. Claro que o banco tem 200 anos de história e em algum momento ele deve se recuperar. E se a gente der uma olhada nas cotações, elas caíram bastante depois que foi reportado ali os resultados do primeiro trimestre, mas ficaram de lado nos R$25. Hoje que a bolsa está caindo um pouco mais, o Banco do Brasil está cedendo, indo para os R$24,60, mas mesmo assim eu estou achando essa queda ainda muito pouco relevante para esse dividendo, esse JCP de 9 centavos que foi comunicado ali no dia 21 de maio. Se a gente vier para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2025 para o ticker BBAS3, que são as ações do Banco do Brasil, cotação abaixo dos R$25, lucro projetado de 29,5 bilhões de reais para esse ano. Antes, a projeção estava nos 37 bilhões, isso que era a banda baixa das projeções do próprio Banco do Brasil, que é de 37 a 40, algo desse tipo. As projeções atuais são de 29,5 bilhões. Isso é uma projeção até do BTG Pactual, também está nessa faixa. E eu estou achando, depois desse dividendo, desse JCP de 9 centavos, que essa projeção pode até acontecer, mas isso já está sendo uma projeção mais otimista. Antes eu estava ali, eu quero uma projeção pessimista, então vou colocar 29,5. Estou mantendo isso, mas já estou achando que essa projeção não é mais pessimista. Já é uma estimativa otimista para o que o Banco do Brasil pode entregar esse ano. Aplicando o payout de 40%, é outra novidade não muito agradável, porque estava ali um payout entre 40 e 45, então a gente tinha a esperança que o Banco do Brasil pagasse um payout um pouco mais forte, mas os executivos já falaram na live de resultado que o payout deve ficar de 40% mesmo. Dividendo por ação projetado líquido de impostos fica de R$ 1,67 e o dividend yield de 6,78%, se aproximando dos 7% aqui, porque a cotação está cedendo um pouco mais hoje. Dividend yield exigido é 8%, então o preço teto seria de R$ 21, margem de segurança negativa por 15%. Particularmente, sou acionista do Banco do Brasil, gosto muito das ações BBAS3, acho que o banco para o longo prazo é muito bom para ter em carteira. No entanto, as cotações atuais eu acho que não estão muito agradáveis. Estou achando que ele pode cair mais, principalmente depois de sair o resultado do segundo trimestre. Claro que eu posso estar completamente errado, isso aqui não é recomendação de investimento. Vai que no segundo tri o banco dá a volta por cima, pode ter encontrado aí junto ao Banco Central também uma saída para aquela resolução que estava prejudicando os resultados do Banco do Brasil. O agro pode vir com mais pagamentos nesse segundo trimestre aí no mês de maio e junho, e o Banco do Brasil reportar um lucro muito interessante nesse segundo trimestre.
e aí as coisas podem andar bem para o Banco do Brasil. Quem aproveitou as cotações atuais de R$ 24,00 se deu bem, provavelmente elas vão subir, mas enfim, esse seria um outro cenário. Eu tenho ali as minhas ações do Banco do Brasil, atualmente não estou comprando, esperando cair um pouco mais. Vou ficar nesse viés mais negativo, pelo menos para esse segundo trimestre de 2025, aí caindo mais para essa faixa dos 21, pelo menos abaixo dos R$ 23,00, para a gente começar a comprar BBAS3. No caso, eu começar a comprar BBAS3, você tem que estudar direitinho aí para saber qual vai ser o seu próprio preço teto. Agora falando da Sim, que é uma empresa que trabalha no ramo imobiliário, uma das principais empresas de aquisição, locação, venda, desenvolvimento e operações de imóveis comerciais no Brasil. O ticker das ações é Cine3 e nesse gráfico diário aqui você pode ver que desde o começo de 2024 que as cotações dispararam, chegando aqui nos R$ 6,00. Antes estava ali abaixo dos R$ 3,00, inclusive estava abaixo dos R$ 2,00 se a gente pegar um gráfico ajustado por proventos e voltando um pouco mais aqui, ó. R$ 1,76 em fevereiro de 2024, então ela vem subindo muito e algumas pessoas têm me perguntado por que as ações dispararam e continuam subindo. Eu fiz até um vídeo completo sobre a Cine3, que está aqui exclusivo para membros. Nosso clube de membros custa apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso a todos os vídeos se você assinar esse clube de membros. E a gente gosta bastante de falar aqui de venda coberta de opções, fazer aquele dividendo sintético muito interessante. Já tem 4 vídeos aqui no nosso clube de membros falando só sobre isso. Então quem se interessa por esse tema vale muito a pena, além de outras ações aqui também que eu falo, Marco Polo, SEB, enfim, vale muito a pena para quem está interessado em conhecer pelo menos um mês. R$ 4,99 é o valor do nosso clube de membros do canal Dividendo Complementar. Mas voltando aqui à situação da Cine, observe no histórico do Dividend Yield que ela paga fortes dividendos de vez em quando, 2017, 2021 e 2024. Então, o que acontece nesses anos? São vendas, pessoal. Se você pegar o lucro ajustado, tirando os não recorrentes devido às vendas, você vai perceber que é algo muito pequeno nessa faixa dos 32 bilhões de reais, que dá um lucro por ação de apenas 21 centavos. Se ela pagasse 100% de payout, o dividendo por ação ia ser os próprios 21 centavos e seria um dividend yield na faixa de 3,5%, exigindo 6% com esse forte payout aqui, né? O preço teto seria de R$ 3,50. Atualmente está ali nos R$ 6,12 e continua subindo. E eu acredito que essa alta nas cotações ainda tem a ver com as vendas que a Cine fez, que a Sim fez em 2024, porque entrou um caixa aí nesse mês de abril e pode ser que venha mais dividendos pela frente. Mas é aquela coisa, você não pode contar com fortes dividendos recorrentes da Cine3. Você vê que tem muito a ver com vendas. E outra, quando acabar esse dinheiro de 2024, da venda, da forte venda que ela fez em 2024, o que vai acontecer com o preço desses papéis? Será que vai resistir aqui nesses patamares dos R$ 6,00? Será que assim já está programando uma nova venda para vir com um novo forte dividendo? Não sabemos, pessoal. Se você gosta da empresa, gosta desse ramo imobiliário, tem que acompanhar direitinho, ficar atento aí nos movimentos, porque de repente tudo pode acontecer. Agora falando do Bradescão, que divulgou esse forte resultado no primeiro trimestre de 2025, na faixa de 5,8 bilhões de reais, quase 5,9 bi, e o mercado não esperava isso, esperava algo em torno de 5,4, foi 39% acima do primeiro trimestre de 2024, 8, quase 9% acima do quarto trimestre do ano passado, e foi realmente um resultado que impactou o mercado. Se a gente olhar aqui as cotações no mês de maio, esse aqui é um gráfico mensal, a gente vai ver que só no mês de maio está com uma alta aqui de 10%, nas ações BBDC3, as ações BBDC4 até subiram mais, mas se a gente vier para nossa planilha gratuita de preço teto projetivo, o dividend yield projetado de BBDC3 é mais interessante, por isso que a gente está reservando essas ações aqui para comentar no vídeo. O lucro projetado estava na faixa dos 22 bilhões para o ano de 2025. A gente já aumentou para 22,5. O mercado projeta até 23,5 a 24 bilhões. Não seria nenhuma surpresa se a gente pegar, por exemplo, esse lucro de 5,8 e multiplicar por 4, tá dando 23,2. E a tendência do banco aí é melhorar cada trimestre nesse ano de 2025. Então, não teria nada de mais chegar nos 24 bilhões de reais de lucro. De qualquer forma, o lucro por ação está de R$ 2,12,
aplicando um payout de 55%, o dividendo por ação vai dar de 95 centavos por ação já líquidos de impostos. Dividend yield projetado está na faixa dos 7%, exigindo 8%, preço teto é de R$ 11,82. Margem de segurança negativa por 11%. Algo importante para a gente ressaltar com relação às ações do Bradesco é, pelo que eu estou entendendo, eles estão com a política de pagar dividendos trimestralmente, divulgar aquele dividendo mais forte a cada 3 meses. Por exemplo, 31/3/2025, eles divulgaram aqui um dividendo mais forte, JCP de 20 centavos. A data de pagamento ainda não foi deliberada, mas pelo histórico que eu estou acompanhando do Bradesco, deve ficar para daqui a 7 meses, na verdade, contando de março, 7 meses, deve pagar lá para o final de outubro. E se a gente voltar aqui em dezembro, também teve uma data com pagamento, foi 7 meses depois, na faixa dos 26 centavos, um JCP. Aí você volta mais um pouco, teve esse JCP também, 17, quase 18 centavos ali em setembro. E se você voltar mais um pouquinho, também teve ali no mês de junho de 2024, 35 centavos, JCP bem interessante. Nós já estamos no mês de maio e eu acredito que a qualquer momento no próximo mês, que é o mês de junho, o Bradesco deve anunciar um novo JCP e quem sabe com um valor tão interessante quanto foi no ano passado. E se vocês me perguntarem, Pedro, é um bom momento para se comprar a Bradesco? Olha, eu falei bastante do Bradesco quando ele estava nessa região aqui de baixo, próximo aos R$10, falava que era uma grande oportunidade se você acreditasse aí na recuperação dos lucros do banco. No primeiro trimestre de 2025 já veio uma recuperação muito forte, o Bradesco está apontando para uma recuperação contínua para esse ano de 2025. Então, particularmente, eu não me interesso por comprar nessa região de cima do gráfico, a gente vê que ele oscila bastante, vai até lá embaixo aos R$10, depois sobe para os 13,50 e ficava oscilando bastante. Nesse momento está na parte de cima, então não me interesso por comprar. Pode ser que o Bradesco não volte a fazer esse movimento, né? As ações não voltem a fazer esse movimento de oscilação, o banco continue se recuperando e as ações explodam, mas aí eu não estaria mais interessado em comprar. Eu gosto de pegar as ações mais baratas nessa região de baixo aqui, eu acho que seriam preços mais interessantes. Claro que isso aqui não é recomendação de investimento, cada um tem que decidir quando que vai comprar as suas próprias ações. Vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo, já deixa seu like no vídeo e também hypa se você ainda puder nesse momento. E se você acompanha o canal Dividendo Complementar, eu peço a sua inscrição, que é muito importante para o nosso crescimento. Lembrando que a nossa planilha de preço teto gratuita está nesse link aqui, só clicar que vai abrir sem enrolação o Google Docs. E se você quiser mais conteúdo do canal Dividendo Complementar, temos o clube de membros por apenas R$ 4,99. Você vai ter acesso a diversos benefícios, inclusive a vários vídeos exclusivos para membros que eu organizo nessa playlist aqui chamada Vídeos para Membros. Recentemente eu publiquei esse vídeo aqui sobre essa empresa chamada assim de baixa capitalização. Para quem está interessado em uma coisa diferente, acho que vale a pena dar uma olhada nesse vídeo. Temos também vários vídeos falando sobre venda coberta de opções, inclusive foi como nós começamos esse clube de membros aqui. Então quem se interessa pelo tema, acho que vale a pena esse clube de membros, pelo menos para testar ali por um mês. E além disso, nós temos 2 planilhas exclusivas para membros, o grupo no Telegram, que eu estou sempre lá respondendo o pessoal, e as postagens exclusivas. Eu me chamo Pedro, um grande abraço pessoal e até o próximo vídeo.